Questão 23. Um cinema cobra R$ 20 para uma só pessoa, um ingresso, ou 35 para um casal, dois ingressos. Em certa sessão, foram vendidos 220 ingressos, com uma arrecadação de R$ 3.985. O valor arrecadado com a venda de ingressos para casal foi... Aqui, gente, nós temos uma situação que é a venda do ingresso e nós sabemos quanto custa o valor para uma pessoa ou para casal. Nós sabemos quantos ingressos foram vendidos e nós sabemos quanto que foi arrecadado. O que não sabemos aqui? Desses 220 ingressos, quantos que foram só para uma pessoa ou que foi para casal? E é isso que está perguntando, né? Qual o valor arrecadado com a venda de ingressos para casal? Então, para eu saber o valor arrecadado só para casal, eu tenho que saber quantos ingressos foram vendidos só para casal. Então, vamos lá. Se eu não sei que valor é esse, nós vamos colocar aqui, ó, uma pessoa, vamos chamar de X. Se eu não sei o valor, eu escolho uma incógnita para representar esse valor. E casal, vamos chamar de Y. Lembrando, ó, tem um detalhe bem importante aqui. Quando a gente está falando do X, é um ingresso só. E quando a gente está falando do casal, são dois, né? Então, aqui, ó, casal 2Y e uma pessoa X. Aqui, ó, podemos falar quanto ao valor desses ingressos, quanto ao valor X custa R$ 20 e 2Y custa R$ 35. Podemos falar também quanto à quantidade. Em relação à quantidade, nós temos X mais 2Y, juntando a quantidade de X mais a quantidade de 2Y, vai dar um total aí de 220 ingressos. E podemos falar também quanto à arrecadação. Quanto à arrecadação que nós temos aqui? X custa R$ 20, então R$ 20 vezes a quantidade de X, mais R$ 35 vezes a quantidade de Y. E tudo isso aí deu 3.985. Aqui, ó, nós temos duas equações. O conteúdo aqui, né, dessa questão é a equação do primeiro grau. Então, aqui nós temos duas equações. E aqui, nessas duas equações, nós temos duas incógnitas. Não dá para resolver. Tem que ficar uma incógnita só para a gente conseguir isolar essa incógnita, fazer a conta e descobrir o valor dela. Então, como nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa equação menor e pegar esse valor aqui do Y e jogar para o outro lado, isolando o X. Então, vai ficar assim, X é igual 220, o Y tá aqui positivo, quando a gente passar para o outro lado vai ficar negativo, menos 2Y. Então, se eu falar 220 menos 2Y e se eu falar X, eu tô falando a mesma coisa. Então, eu vou pegar esse X aqui nessa equação e, em vez de escrever X, eu vou escrever isso aqui, porque as duas coisas são iguais. Então, não vai fazer diferença. Então, vamos lá. 20. Em vez de colocar o X, eu vou colocar 220 menos 2Y. Tem que estar entre parênteses, tá, gente? Porque aqui, apesar de ter dois termos, eu estou falando de uma coisa só, eu estou falando do valor de X. E se eu não colocar o parênteses, o que vai acontecer? Na hora que eu multiplicar, eu iria multiplicar só esse termo aqui, esse não. E aí ficaria errado a conta, tá?
Então, aqui, ó, no lugar de x, a gente vai colocar esse valor, mais 35y igual 3.985. Aqui, ó, nós vamos multiplicar o 220 e vamos multiplicar o 2y. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, e acrescento os zeros. Aqui, ó, o 20 é positivo, o 2 aqui é negativo. Positivo com negativo, lembra, sinais diferentes, menos. 2 vezes 20, 40, então vai ficar menos 40y, mais 35y igual 3.985. Aqui, ó, eu vou juntar esses dois termos aqui, então vai ficar 4.400. Se eu tenho menos 40 e mais 35, aqui vai ficar menos 5, igual 3.985. Esse valor aqui, eu quero descobrir o y, então vou tentar isolar ele desse lado e passar todo o resto para lá. Então, vou passar esse valor aqui que está positivo, passo para lá negativo, então vai ficar menos 5y igual 3.985 menos 4.400. Aqui, ó, vamos pensar em dinheiro, que dinheiro é linguagem universal, todo mundo entende. O positivo é o que você tem, o negativo é o que você não tem. Então, aqui, ó, você tem 3.985, você tá devendo aí 4.400. Então, vamos supor que você pegou esse valor e pagou sua dívida, você ainda vai ficar devendo um pouco. Vamos ver quanto que é esse pouco. Vou fazer aqui nesse canto. 4.400 menos 3.985. Aqui, ó, 0 não dá para tirar 5, pegar emprestado aqui, aqui 3, aqui 10, vai emprestar também, fica 9, aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 8, 1. O 4 não dá para tirar, o 3 não dá para tirar 9, vamos pegar emprestado também. Aqui fica 3 e aqui fica 13. 13 menos 9, 4. 3 menos 3, 0. Então, como é que ficou? Menos 5y é igual a menos 415. Aqui, ó, número e incógnita, a operação que está aqui no meio, multiplicação. Então, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa, divisão. Então, vai ficar y é igual menos 415 dividido por menos 5. Vamos fazer essa divisão aqui no canto. 415 dividido por 5. 4 não dá para dividir por 5, vamos juntar aqui. 41 seria 8. 8 vezes 5, 40. Faz a subtração, de 1 tira 0, continua 1, de 4 tira 4, 0. Desce o 5, 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. 15 menos 5, ou 15 menos 15, 0. Então, y é igual a 83. Nós descobrimos o valor de y, mas o que está perguntando aqui é quanto que foi arrecadado, né, com os ingressos do casal. Então, a gente sabe que y custava quanto? Custava 35. Então, vamos fazer aqui, ó, 83 vezes 35. 5 vezes 3, 15, põe o 5, sobe 1. 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. Põe o sinal de mais aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Vamos somar. 5, 9 mais 1, 10. Põe o 0, sobe 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. E o 2 não tem nada para somar com ele, fica o 2 mesmo. Então, o valor que foi arrecadado com o ingresso de casal foi 2.905. Resposta C.